6 dias. Em 6 dias, de acordo com o texto mais antigo da civilização ocidental, tudo o que existe, cada estrela, cada oceano, cada molécula de oxigênio que entra nos seus pulmões agora, foi trazido à existência a partir do nada absoluto. Não de matéria pré-existente, não de uma explosão aleatória, do nada. E quando eu digo nada, não estou falando de um espaço vazio e escuro. Estou falando da ausência do próprio conceito de espaço. Não existia escuridão porque a escuridão precisa de um lugar para existir. E lugar não havia. Não existia silêncio porque o silêncio pressupõe um universo capaz de produzir som. O que existia antes do primeiro versículo de Gênesis é algo que o cérebro humano literalmente não consegue processar. E é exatamente aí que começa a história mais ambiciosa já contada. Uma história que cobre mais de 2000 anos em 50 capítulos, que inclui a primeira família, o primeiro assassinato, o primeiro genocídio global, a primeira civilização, a primeira guerra, e um garoto de 17 anos jogado num poço pelos próprios irmãos que acaba se tornando o homem mais poderoso do Egito. Mas como tudo isso se conecta? E por que tantos detalhes brutais e perturbadores foram preservados com tanta precisão por mais de 3 milênios? A resposta vai mudar a forma como você enxerga esse livro. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Você já ouviu essa frase provavelmente centenas de vezes. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. O texto hebraico original usa a palavra bara, criar do nada. Essa palavra aparece em toda a Bíblia hebraica, mas sempre reservada exclusivamente para Deus. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nenhuma criatura jamais recebe o verbo bara como sujeito. Só Deus cria do nada. Tudo o mais transforma o que já existe. Essa distinção é fundamental. Porque o que Gênesis está dizendo logo na primeira linha não é simplesmente Deus fez o mundo. É algo muito mais radical. Está dizendo que antes de Deus agir, não existia absolutamente nada fora dele. Nenhuma matéria, nenhuma energia, nenhuma lei da física. Ele não reorganizou o caos. Ele inventou a própria possibilidade de existir. E o versículo 2 descreve o estado imediatamente após essa primeira criação. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Visualize isso, uma massa informe de matéria e água suspensa na escuridão total, sem estrelas, sem sol, sem qualquer fonte de luz em nenhuma direção. E no meio desse vazio absoluto, uma presença se movendo sobre a superfície das águas, como um vento que respira. O texto hebraico usa merachefé, a mesma palavra usada para descrever uma águia pairando sobre seus filhotes. Não é um Deus distante observando de longe, é algo íntimo, próximo, quase tocando aquela matéria bruta antes de moldá-la. E então vem a primeira frase já pronunciada no universo: haja luz. 2 palavras em português. Em hebraico é ainda mais curto, Yehi Or, 2 sons. E com esses 2 sons, a energia eletromagnética passa a existir. Fótons disparam em todas as direções a 300 mil quilômetros por segundo. E aqui tem um detalhe que intriga teólogos e cientistas há séculos. A luz foi criada no primeiro dia, mas o sol só aparece no 4º dia. Isso não é um erro. Isso é um dado. O texto está deliberadamente dizendo que a luz existiu antes das estrelas. Antes do sol, antes de qualquer fonte natural de iluminação, já havia luz. De onde ela vinha? Gênesis não explica, apenas registra. O que o texto descreve nos 6 dias de criação não é uma lista aleatória. Existe uma arquitetura. Nos 3 primeiros dias, Deus cria os espaços. Luz e trevas, céu e águas, terra e vegetação. Nos 3 dias seguintes, ele preenche esses espaços. Dia 4, sol, lua e estrelas preenchem o espaço da luz criado no dia 1. Dia 5,
peixes e aves preenchem as águas e o céu do dia 2. Dia 6, animais terrestres e o ser humano preenchem a terra do dia 3. É uma estrutura espelhada. 3 dias de formação, 3 dias de preenchimento. Simétrico, deliberado. E essa estrutura não foi percebida por estudiosos modernos. Ela está lá desde a primeira vez que esse texto foi escrito. Mas o momento que muda tudo vem no versículo 26 do capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste atenção no plural. Façamos, nossa. Em todo o restante da criação, Deus simplesmente ordena. Haja luz, haja firmamento, produza a terra. São comandos diretos. Mas quando chega no ser humano, o tom muda completamente. Existe uma deliberação, uma pausa. Como se, pela primeira vez no processo criativo, Deus estivesse tomando uma decisão que carregava um peso diferente de todas as anteriores. E então Gênesis capítulo 2 dá zoom. Se o capítulo 1 é a visão panorâmica, o universo sendo montado em 6 atos, o capítulo 2 é a câmera descendo até o nível do solo. E o que ela mostra é surpreendentemente físico. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A palavra hebraica é yatsar, moldar, como um oleiro molda a argila. Não é bara, criar do nada, é trabalho manual. Deus colocando as mãos na terra, na lama, moldando uma forma humana com a mesma intimidade de um escultor. E depois soprou em suas narinas o fôlego de vida. Imagine a cena. Uma figura de argila deitada no chão de um jardim. Perfeita em cada detalhe anatômico. Cada osso, cada músculo, cada sinapse neural no lugar, mas sem vida. Inerte como uma estátua. E então Deus se aproxima, se inclina e sopra. E os olhos se abrem. O primeiro ser humano acorda num jardim, mas não qualquer jardim. Gênesis 2:8 diz que Deus plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente. E o texto dá coordenadas. 4 rios nascem ali. O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. 2 desses rios existem até hoje. O Tigre e o Eufrates correm pelo que hoje é o Iraque, convergindo numa região que os arqueólogos chamam de Crescente Fértil, o berço da civilização humana. Coincidência? Os estudiosos debatem até hoje. Mas o que Gênesis descreve não é um paraíso etéreo flutuando nas nuvens. É um lugar real, com geografia real, num ponto do planeta que a ciência confirma como uma das regiões mais antigas de ocupação humana. E dentro desse jardim havia 2 árvores que vão definir o destino de toda a espécie: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A instrução era simples, absurdamente simples. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Liberdade total com uma única restrição. E aqui está o que muita gente não percebe. A proibição não era um teste arbitrário. Não era Deus colocando uma armadilha. Era um limite, o limite entre a criatura e o Criador. A árvore representava o direito de definir o que é bom e o que é mal. E esse direito pertencia a Deus, não ao homem. Eva não foi criada como um detalhe secundário. O texto hebraico usa a expressão Ezer Kenegdo, uma auxiliadora correspondente. A palavra Ezer aparece em outras passagens da Bíblia, sempre associada a socorro, força, resgate. É a mesma palavra usada para descrever Deus como auxílio de Israel. Não é uma palavra de submissão, é uma palavra de poder. E Kenegdo significa de igual para igual, face a face. Adão estava sozinho no jardim. Deus trouxe todos os animais diante dele para que os nomeasse. E Gênesis faz questão de registrar que para o homem não se achava auxiliadora que lhe correspondesse. Ele viu cada espécie, cada animal tinha seu par, e ele não tinha. Essa solidão não era acidental, era pedagógica. Deus queria que Adão sentisse o vazio antes de preenchê-lo.
E então veio o sono. O primeiro sono profundo da história. E quando Adão acordou, ela estava ali. E a reação dele é a primeira poesia da Bíblia. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em hebraico, a frase tem cadência, rima, ritmo. É um poema de êxtase. O primeiro homem olhando para a primeira mulher e reconhecendo nela algo que nenhum animal, nenhuma paisagem, nenhuma maravilha do jardim havia lhe dado. Alguém igual a ele. Mas o paraíso durou pouco. E o que destruiu tudo não foi um exército, não foi um desastre natural, não foi uma doença, foi uma conversa. Gênesis 3 abre com a serpente, e o texto faz questão de dizer que ela era mais astuta que todos os animais do campo. Não mais forte, não mais rápida, mais astuta. E a estratégia dela não foi um ataque direto, foi uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Repare na distorção. Deus havia dito que podiam comer de todas as árvores menos uma. A serpente inverte, transforma a liberdade em restrição. Faz parecer que Deus estava proibindo tudo, quando na verdade havia proibido quase nada. E Eva corrige, mas na correção ela mesma adiciona algo. Ela diz: nem nele tocareis. Deus nunca disse nada sobre tocar. Ela exagerou a proibição, e esse exagero abriu uma brecha, porque a serpente agora tinha material para trabalhar. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. É a primeira mentira registrada na história, e repare que ela não nega completamente a verdade. Ela torce, mistura verdade com engano. Seus olhos de fato se abriram. Eles de fato passaram a conhecer o bem e o mal. Mas o preço que a serpente escondeu era a morte. O versículo 6 é devastador na sua simplicidade. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Poucas linhas, sem drama cinematográfico, sem música de suspense. O momento mais catastrófico da história humana acontece em uma frase e meia. E repare em algo que a maioria das pessoas ignora. Deu também ao seu marido, que estava com ela. Adão estava ali o tempo todo. Ele ouviu a conversa inteira. Ele não foi enganado. Ele escolheu, e imediatamente os olhos de ambos se abriram. Mas o que viram não foi poder, não foi divindade, foi vergonha. Conheceram que estavam nus. A primeira emoção humana depois da queda não foi raiva, não foi medo, não foi tristeza, foi vergonha. Uma consciência súbita e insuportável de exposição e a reação instintiva. Costuraram folhas de figueira e fizeram aventais. A primeira tentativa humana de se cobrir, de esconder o que se tornou insuportável de mostrar. E então vem o som mais terrível do capítulo. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Até aquele momento, esse som significava comunhão, significava presença, significava segurança. Agora, pela primeira vez, esse mesmo som provocou terror. Eles se esconderam entre as árvores. E Deus fez uma pergunta que não era para ele, era para eles. Onde estás? Deus sabia exatamente onde estavam. A pergunta era um espelho. Era Deus dizendo: vocês percebem onde se colocaram? Se isso te impactou, se você sente o peso dessa cena, deixa o like agora para esse vídeo alcançar mais gente que precisa ouvir isso. A resposta de Adão revela tudo. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Medo, nudez, esconderijo. 3 palavras que não existiam no vocabulário humano até aquele momento. E quando Deus pergunta se ele comeu da árvore, Adão não assume. Ele diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Repare, ele culpa Eva e culpa Deus na mesma frase. A mulher que me deste não é só covardia, é a primeira demonstração de algo
que vai marcar toda a história de Gênesis, a incapacidade humana de assumir responsabilidade. As consequências viram em cascata. Para a serpente, arrastar-se no pó para sempre. Para Eva, dor multiplicada no parto e uma tensão com o marido que não existia antes. Para Adão, o solo amaldiçoado, a comida conquistada pelo suor. E no fim, o retorno ao pó de onde veio. Porque tu és pó, e ao pó tornarás.